Nocautecast 18, mais uma edição aqui do nosso podcast sobre MMA. Cheio de fã de MMA aqui, a participação hoje tá bacana. Eu contei que tem mais de 50 participações, vocês vão me entender o que eu quero dizer com essas participações já. E só para já deixar avisado o pessoal aqui, quem quer acompanhar nosso trabalho, segue a gente lá no youtube.com/nocautecast. Tem a opção também de você ver algumas novidades que a gente costuma postar no nosso Instagram, que é @nocautecast. Tem a nossa página também do Facebook, que geralmente é replicado as notícias que a gente já posta no Instagram. Se você não tem Instagram, curta a página lá no Facebook, você vai receber as mesmas notícias, beleza? Para quem quer acompanhar no celular também, tem a opção de você ouvir pelo Spotify e também o Google Podcasts. E se você quiser fazer download pro seu agregador de podcast, alguma coisa assim, você pode ir direto lá no site podomatic.com. Só para lembrar que escreve podomatic.com. Beleza? Acompanha, compartilha, curte, comente. Vamos interagir bastante aí para fazer o Nocautecast crescer ainda mais. E hoje a gente tem aqui, como eu falei, tem bastante participação. Em primeiro lugar, eu quero dizer boa noite para os nossos membros do Nocautecast. E hoje eu tenho aqui representando Mestre Orsano. Fala, mestre, como vão as coisas? Boa noite, Davi. Boa noite aí ao Léo Paz, né? E boa noite a todos do membro que não puderam estar aqui, os membros. Hoje eu quero dar um agradecimento especial aqui à participação do meu amigo do MMA Inside, Kim. É um camarada que, poxa, é até difícil falar do camarada, que é um camarada muito especial para mim. E hoje a minha alegria é dobrada ao ver o meu colega aqui na bancada conosco aqui, participando do cast. Boa, Orsano, já falo com o Kim, mas antes eu vou apresentar o Léo Paz, também um dos nossos membros aqui do Nocautecast. Fala, Léo, beleza? Beleza, Davi, beleza, Orsano, beleza o nosso outro convidado, né? Que eu ia fazer mistério, mas já revelaram o nome do Kim, né? O Orsano já se emocionou aí, pô. Já se emocionou e tal, ele seja bem-vindo aí, que tenha muitas participações com a gente aí. E um bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes aí. Vamos falar do que interessa, que tem umas coisas bem interessantes aí para esse programa de hoje. Boa, e nosso participante especial aqui, como já iniciou o Mestre Orsano, é o Kim, do site lá do MMA Inside. Fala, Kim, boa noite, beleza, meu amigo? Muito obrigado por ter aceito a participação aqui do Nocautecast. Ô, Davi, obrigado vocês, é uma honra para mim o convite do meu amigo, nosso grande querido Mestre Orsano, me chamou e eu tô aí e admiro o trabalho aí, o seu trabalho, né, como cartunista, acho top. Um alô pro Léo aí e vamos tocar o barco, vamos começar aí a festa. Boa, Kim. Ô, Kim, primeiro só pra falar um pouquinho do seu trabalho lá no MMA Inside, que eu conheci já a rapaziada toda lá do site, pessoal, firmeza, gente boa, acompanha as matérias. Fala um pouquinho do site pra gente, como que vocês resolveram criar esse site, uma breve história do início do MMA Inside, que vem crescendo tanto aí, que a gente tem acompanhado? O site veio da ideia principalmente do André, né, Sponton, né, que é um dos integrantes do site, junto com o Diego. Eles, como entusiastas, né, como todos nós do esporte, tinham vontade de ter um site, uma fonte de informação, e resolveram criar o site e começaram a jogar para frente o projeto. Aí me convidaram mais alguns, os colunistas, e a partir daí a gente começou isso e somos mais um aí dentro desse cenário aí para agregar aí junto com outros grandes sites, e estamos na pegada e tem matéria direto, tem nosso Instagram, tem colunista, tem entrevista com atleta, e estamos aí, tudo para acrescentar aí no mundo da luta, né? Para todo mundo ter o seu espaço e ficar uma parada bacana. Da hora. E quem quiser acompanhar o MMA Inside, é MMA
MMA Inside, incide.com.br, ou também você pode seguir lá no Instagram, que é @MMA Inside. Trabalho bem bacana da rapaziada. E hoje a nossa resenha aqui, como a gente já falou no último podcast sobre o evento futuro que vai ser o 236, hoje a gente vai separar para a gente debater um tema, um assunto onde a gente conversou lá no nosso grupo de WhatsApp do Nocautecast para a gente levantar um tema, e o Gabriel Satter deu uma ideia bem bacana, e que foi falar sobre as possibilidades, as chances, né, que a gente vai poder ainda encontrar aí de algum brasileiro chegar próximo a um title shot em 2019, né? Então se fala muito de entre safra de lutador brasileiro, que estamos numa fase que está aparecendo novos nomes, e como a gente está vindo agora de 3 title shot próximos aí, a gente escolheu esse tema para a gente dar uma explicada de como estão funcionando as categorias, e vamos levantar as possibilidades, pelo menos nesse ano aqui. Tudo bem que a gente já está quase no meio do ano, faltam 3 meses para o final do meio do ano, mas acho que vale a pena a gente levantar essa discussão. E para começar, eu convidei um amigo meu, o André. Ele faz parte, ele é membro de um grupo de fãs de MMA, de fãs de UFC, que é o maior grupo de fãs de UFC que tem, e ele, segundo ele, é o maior grupo do mundo. Mesmo porque eles, como o próprio nome diz, eles são loucos mesmo, os caras curtem, vão em muitos eventos. Se eu não me engano, eles já foram em 35 eventos. Aqui no Brasil, se eu não me engano, eles foram em quase todos, pelo menos esses da era atual, assim. E eu conversei com ele um pouco, perguntando para ele como que é a relação dos loucos por UFC com essa questão de fã, né, de como a gente hoje está falando de bastante brasileiro, vai falar de bastante brasileiro, como que é a relação deles nessa questão de fã de MMA, fã também de lutador brasileiro, e como eles dividem essa paixão, já que eles vão em muitos eventos, encontram muitos lutadores, como eles dividem isso na questão de torcida. Vamos ver o que o André trouxe pra gente. Fala galera do Nocautecast, aqui quem fala é o Andrezinho, sou do grupo Loucos por UFC, o primeiro grupo de fãs do evento aí que existe no Brasil, também no mundo. Nós somos um grupo de entre 44 e 50 pessoas que nos reunimos sempre para poder assistir os eventos do UFC. Já fomos para eventos até fora do país. Entre eles, nós tivemos presente no primeiro UFC Chile, primeiro UFC Argentina, e também tivemos presente lá no UFC comemorativo de 25 anos do UFC, que aconteceu lá em Denver, no Colorado. Um evento muito bacana, com lutas boas, e também conhecemos aí várias personalidades do UFC, gente que lutou, atleta que lutou no primeiro evento. Conhecemos também o Dana White, tivemos lá junto lá com o Minotauro. Foi um evento muito bacana, onde o grupo Loucos pro UFC marcou presença. Esse grupo, cada um da sua cidade, cada um do seu estado, nós nos reunimos para ir para todos os eventos que acontecem. Nós temos gente de São Paulo, Piauí, de Natal, da Bahia e até do Peru. É um grupo que é família. Nós nos reunimos e vamos juntos aí para quase que todos os eventos. No Brasil nós já fomos para 34 eventos, e agora, dia 11 de maio, nós vamos lá para o 35º evento nosso aqui no Brasil. Quero agradecer muito aí a oportunidade que o meu amigo Davi Carvalho dá, para que a gente possa, como grupo aqui, botar nossa opinião nesse programa tão bacana, que a gente já acompanha, que a gente já segue, que a gente já assiste, e hoje nós temos essa oportunidade aí de participar. Bom, falando do assunto do dia então, que é a expectativa do grupo para quem são as próximas chances de cinturão de lutadores brasileiros. Bom, a gente fez uma listinha aqui, e na primeira lugar da nossa lista vem Jéssica Andrade, que luta agora dia 11/5 aqui no Brasil, aqui no Rio, e contra a Rose, e a nossa expectativa é que ela vença essa luta. A gente acredita que a Jéssica está pronta para disputar o cinturão dessa vez. Ela perdeu para a Ioana, mas dessa vez a gente acredita na vitória dela sobre a Rose. Segundo lugar da nossa lista é o Marlon Moraes,
que luta no dia 8/6 contra o Cerrudo, que é um cara que a gente também curte, um cara que a gente gosta, mas a nossa torcida, a nossa esperança é que o Marlon vença. E a gente acredita que ele tem as ferramentas necessárias para vencer aí do Cerrudo. E o terceiro é o Marreta, que pega John Jones no dia 6/7. Vai ser uma luta muito dura, uma luta muito difícil, mas o Marreta tá preparando, tá afiando a mão agora para esse combate. Ele treina aqui na TFT, aqui no Rio, com o Tata Duarte, com o Felipe Lima, mas também faz um camp lá na América Top Team, lá nos Estados Unidos, com Parrumpinha, com aquela galera lá da América Top Team. Então a gente acredita muito, se ele for tranquilo ali na luta, com a cabeça boa na luta e seguir a orientação dos treinadores, ele traz esse cinturão para o Brasil. Com relação a torcer só por brasileiro, o grupo é bem eclético. Nós torcemos por brasileiros sim, mas também torcemos por alguns gringos. A gente tem gringos aí que são bem próximos do grupo, que a gente curte muito eles lutando e que a gente vai torcer por eles sim, entendeu? Independente com quem quer que eles estejam lutando. É claro que um exemplo é o Cerrudo, que a gente gosta muito. Mas se o Cerrudo for lutar, por exemplo, vai lutar com o Marlon, a nossa torcida é pelo Marlon. A gente gosta muito da Valentina. Mas se a Valentina for lutar com a Poliana Botelho, a torcida anda na Botelho. Então, a gente não tem dificuldade de torcer pelo gringo. A gente torce sim, a gente quer torcer pelo brasileiro, é claro. Nossa prioridade é o brasileiro, mas a gente torce pelo gringo sim, porque na verdade nosso objetivo é boa luta. A gente torce por boa luta. E sempre quando tem o duelo de dois gringos, a gente vai escolher o que a gente quer ali e vai torcer por ele. Um exemplo bom é a luta que vai acontecer aqui no Rio. O BJ vai lutar aqui no Rio e a nossa torcida do grupo todo é pelo BJ Penn. Não tem como não torcer por essa lenda do esporte. Então a gente vai estar lá na torcida por ele. Sabemos que é uma luta muito difícil, mas a gente vai estar torcendo por ele. E com relação ao trato, cara, os gringos também são muito bacanas com os brasileiros. Na sua maioria, eles param para dar atenção pro fã, eles param para tirar foto, para dar o autógrafo. Eles são bem receptivos com os fãs, sim. Então, quando chega aqui no Brasil, como é um povo que gosta disso, gosta de tirar foto, gosta de tietar o fã, vamos dizer assim, os caras ficam em casa aqui, entendeu? A gente costuma ver os caras saem felizes da vida daqui, porque lá nos Estados Unidos eles não têm essa busca por esse assédio dos fãs, vamos dizer assim, entendeu? Então, na verdade, pra gente é indiferente a torcida. A gente torce por boa luta, e se o cara é gringo, mas deu uma boa luta, deu uma boa disputa, mesmo que ele tenha vindo no Brasil, tenha lutado com um brasileiro queridão nosso e perdeu, quando ele desce do octógono, se ele fez uma boa luta, ele vai ser aplaudido pelo grupo e vai ser incentivado a treinar mais e voltar para uma próxima melhor. Galera, essa é a opinião aí, a humilde opinião aí do Grupo Loucos por UFC. Espero que vocês tenham gostado da nossa participação. Estamos à disposição sempre. Um grande abraço. E esse aí foi o meu amigo André, lá do Loucos por UFC. Eles têm um grupo muito legal, eles são bem unidos. E você que também quer fazer parte do grupo deles, é muito simples. Basta você entrar em contato com eles no próximo evento que você for do UFC. Vai lá no Instagram deles, que é o @loucosporufc. Manda uma mensagem inbox, fala: pessoal, tô indo, qual setor vocês estão indo, vocês combinam, eles falam o setor onde eles vão estar, eles têm camiseta do grupo, eles vivem aparecendo, e o próprio Minotauro, ele dá muito apoio para esse grupo de fãs, ele vive convidando eles para eventos do UFC. É bem legal o trabalho deles como fãs de MMA, especificamente de UFC. Vale bem a pena. Quem é fãzaço aí, que gosta de evento, entre em contato lá com o André, fala que você ouviu no Nocautecast aqui, vale muito a pena. Então vamos seguindo aqui, a gente vai começar com a nossa resenha. A gente separou em 2 blocos aqui. Eu vou fazer a primeira parte, que é de 52 kg até 61 kg, que são as categorias nessa faixa de peso aí. E eu vou começar aqui então com a categoria palha feminina, que vai até 52 kg.
E rapaziada, não sei se vocês, que vocês acham, a gente pode passar categoria por categoria e a gente vai levantando as possibilidades. Eu até tinha colocado aqui na minha pesquisa, eu coloquei assim, essa categoria tem boas chances. Boa é assim, que tem possibilidade de aparecer um title shot, mas não necessariamente vai ter. Então assim, ótimas a gente vai ter title shot e tem ótimas chances de ganhar. Ou nenhuma, é aquela categoria que tá longe de alguém disputar cinturão. Então a gente pode meio que levantando aí as possibilidades de cada categoria. Então a categoria palha, até 52 kg, a gente já vai ter uma disputa de cinturão agora, que é a Jéssica Batistaca, que vai disputar o cinturão com a Rose Namajunas no UFC 237, 11 de maio. Kim, nosso convidado aí, falando dessa luta da Jéssica Batistaca, eu sei que a gente vai levantar aqui só as possibilidades de title shot, mas quando a gente já tem title shot, agora a gente pode levantar a possibilidade de vencer esse cinturão. O que você está sentindo aí da Jéssica contra a Namajunas? Qual é o seu palpite para essa luta? Olha, Davi, se tem alguém que eu gosto muito de ver lutar é a Jéssica, porque a Jéssica, ela realmente... ela é diferente no sentido, aquela palavra que muita gente fala, mas não sabe o que é, chamada gameness, né? Que nada mais é do que o instinto de chegar ao seu objetivo a qualquer custo. A gente sabe que a trocação dela, a Namajunas é mais técnica, trocando, a gente sabe disso. Só que a Jéssica, eu costumo brincar, falar que ela é uma mini Mike Tyson, porque ela vai pra dentro com uma pancada, ela cruza muito, e as quedas, né, cara? Ela é... Já disseram aí várias pessoas que convivem com ela que ela tem a força, ela derruba homem em treino. Então, quer dizer, eu tô muito... A minha expectativa em cima da Jéssica tá muito alta. Eu acho... Eu não vejo, eu sinceramente não vejo a Namajunas nocautear a Jéssica. Ela pode ser até melhor tecnicamente, mas nocautear a Jéssica eu não vejo, porque a Jéssica é uma espécie de Lineker feminina, né? Porque é um queixo de cimento nesse peso aí ela tá, a força que ela tem. Então, quer dizer, eu tô até com uma certa confiança em cima da Jéssica. Eu acho que a Jéssica vai jogar pro alto a Namajunas. Boa, também. A Jéssica, aliás, tem esse programa do combate, se eu não me engano é Nascidos para o Combate, que tem um especial da vida da Jéssica, é muito legal a história dela, vale muito a pena, eu gostei bastante. E, Léo, você concorda com o Kim? Você acha que a gente pode meio que chances 70-30, 60-40, o que você palpita para essa da Jéssica Batistaca? Olha, eu acredito sim, assim como o Kim falou, que a grande oportunidade, de repente, desse primeiro semestre de um cinturão venha justamente da Jéssica, né? A Jéssica, ela conseguiu uma evolução desde aquela luta com a Joanna, né? Apesar da Joanna ter perdido, né, para Rose, a Joanna, eu acreditava que tem um jogo um pouco mais complicado para a Jéssica do que a Rose, né? A Rose, ela acaba conseguindo rechaçar menos as investidas das adversárias do que a Joanna, né? E você não rechaçar esse volume de golpe da Jéssica é um perigo, porque ela, como o Kim falou, ela é um tanque, cara. Ela é uma menina que corta muito bem os espaços do octógono, ela não tem medo de tomar soco na cara e utilizar disso para encurtar, né? Então eu acho uma luta bem difícil para a Rose. Ela não é favas contadas igual algumas pessoas podem pensar, não. Eu diria aí, eu aponto um pequeno favoritismo, né, para Rose pela questão técnica, né? Mas pelo que a Jéssica mostrou nos 2 últimos combates que ela fez, olha, eu diria que em questão de porcentagem, eu colocaria aí 55-45 para Rose. Boa.
O Mestre Ursano, falando dessa categoria, próximos brasileiros que possivelmente teria chance nessa categoria seria a Cláudia Gadelha, né? Que ela tá em quinto. Eu quase falei Nina Ansaroff, só que é a namorada da Amanda, viajei. Mas é a Cláudia Gadelha. E o que você acha que aconteceu com a Cláudia, mestre? Você acha que ela ainda tem chance na quinta posição ali do ranking, ainda esse ano aí, conseguir galgar alguma coisa, fazer de repente uma ou duas lutas bem? Você acha que tem alguma chance ou a gente só pode falar de brasileiro, de Jéssica Andrade mesmo para essa categoria? Bom, essa categoria é uma categoria que não tem grandes emoções, né? Realmente temos lutas movimentadíssimas da mulherada desse peso aí. A grande esperança é a Jéssica mesmo. Realmente, eu tô com a rapaziada aí, 55-45 Rose pelo aspecto técnico, porque numa dessas investidas da Jéssica, a Rose pode contragolpear. Sobre a Gadelha me surpreendeu quando ela fez duas lutaças com a Joana, né? Que é uma das strikers mais técnicas da categoria, né? E depois me decepcionou ao perder para a Jéssica, né? Ela ali eu vi, ficou exposto um pouquinho que ela não manteve a mesma pegada das lutas com a Joana. Então, mas acredito sim que ela possa chegar ali nas cabeças. Não sei se para o título, mas essa categoria está bem embolada. Não vai ter um reinado de um lutador, não. Lutadora, no caso. Boa, mestre. E quando a gente fala da próxima categoria, que seria a categoria dos moscas feminina, né? Porque a palha só tem feminino, não tem categoria masculina. Então, vamos para a próxima categoria, que seria o mosca, que vai até 56,7 quilos. E a gente não tem muita... brasileiro a gente não tem nessa categoria, a gente tem apenas... não tem brasileiro, não. A gente tem uma brasileira, que é a Jennifer Maia. Ela estreou no UFC com uma derrota contra a Liz Carmouche, que era uma baita adversária. E agora ela tá vindo, na segunda luta que ela fez, ela venceu a Alex Davis, que também é uma lutadora muito técnica. Então, assim, a Jennifer Maia, ela mostrou que ela venceu um bom nome, mas ainda ela tá lá na nona posição da categoria. E essa categoria ali pra cima, ela tá bem enroscada. Tem a Jessica Ai, tem a própria campeã, que tem a Valentina Shevchenko, e as duas vão fazer uma disputa agora, né? Não lembro a data que elas vão lutar, mas enfim. Então essa categoria do mosca feminino tem a Jennifer Maia, mas eu acho que talvez ali pro meio do ano que vem, esse ano eu não acredito que ela consiga conquistar um title shot, não. Vamos então para os moscas masculino. E essa categoria é aquela que a gente conhece, que muita gente está falando que vai ser limada, então ela tá meio que um ponto de interrogação, a gente não sabe o que está acontecendo. E a gente tem alguns brasileiros bacanas na categoria, bons técnicos, mas o que tem mais chance agora é o próprio Formiga, que tá vindo dessa vitória que ele teve em cima do Davidson Figueiredo, Deus da Guerra. Só que estão falando da possibilidade do Formiga fazer uma luta com o Benavides. O Kim, com essa subida que o Cerrudo fez, vai fazer, né, para disputar na categoria de cima, você acha que tem possibilidade do Formiga lutar um interino contra o Benavides? Você acha que esse ano ainda tem chance de um title shot brasileiro para essa categoria dos moscas? Eu acho que pode acontecer, sim. Embora a missão do Formiga seja indigesta, hein? Porque o Benavides é um... Ele é casca. Olha só, pode até parecer exagero, mas o Benavides é um dos atletas mais completos que tem. Verdade. O Benavides é o tipo daquele cara que ele não é ruim em nada. E eu não sei se a falta de pujança do Formiga é o bastante para poder enroscar ali em cima, né? O Benavides. Porque o Benavides, ele é aquilo. O Benavides, ele sempre foi top. Ele nunca foi campeão no UFC porque existia o Demetrius, né? O Demetrius era o extra classe, um ET. Mas ele estava sempre ali. Inclusive, ele perdeu pro Demetrius e estava sempre tentando. O Formiga é um baita de um atleta, mas eu dou favoritismo. Se cair essa oportunidade, eu não vejo como
o favoritismo ser do Formiga, não. Eu dou 60-40 pro Benavides. E na categoria de cima dos galos feminino, né? 61,2 quilos. Que hoje a atual campeã é a Amanda Nunes, né? Que elas vão lutar agora no UFC 239 em 6 de julho. Ela vai lutar contra a Holly Holm. Léo Paz, o que você acha dessa luta de um breve... Eu sei que a gente vai analisar mais pra frente, mas só pra gente então saber as chances que você acredita da Amanda manter o cinturão ou perder pra Holly Holm. O que você acredita? O que, assim, eu tenho visto algumas entrevistas da Amanda e uma coisa que me deixa um pouco ressabiado é que, assim, mesmo após a vitória dela sobre a Ronda, o nome dela não foi alçado tão aos louros do esporte assim. Passado essas vitórias que ela conquistou, como posso dizer assim, ela adquiriu um status muito grande de estrela após a vitória sobre a Cyborg. Eu não sei o quanto de soberba ou o quanto de humildade ela vai entrar nessa luta contra a Holly Holm, né? Se ela entrar com a cabeça boa, se ela entrar com a focada no plano de jogo que ela tem para fazer, ela pode sim transformar uma luta difícil em uma luta bem tranquila, porque ela tem um jogo de abafa, um jogo de wrestling muito bom para colocar a Holm no chão. Lembrando que a Holm foi quedada várias vezes, né, pela Misha e chegou até a ser finalizada. E a Misha é fisicamente inferior à Amanda, né? Então a Amanda tem ferramentas para transformar essa luta numa luta mais tranquila. Porém, eu não tenho visto tanto foco assim na Amanda. Isso é uma percepção minha, né? Então, se ela entrar com o que eu estou percebendo as últimas entrevistas, as últimas aparições dela, e ela que vai querer trocar mão com a Holm, eu acho que existe a possibilidade dela perder, sim. Boa. Ô mestre, a Holm, aproveitando já essa linha de pensamento do Léo, a Holm ela é uma lutadora muito técnica, tem muita qualidade, mas ela não tem muito punch de nocaute. Ela nocauteou a Betty Correia e a Honda com golpes, né, daqueles significativos que a pessoa cai ali apagada. Mas eu sempre achei ela meio que não tem tanto punch nas mãos. Ela tem muita movimentação e tem qualidade técnica nas mãos. Você acha que se acontecer isso que o Léo falou da Amanda querer trocar com a Holm, que eu também concordo que não valeria a pena colocar tanto em risco, você acha que tem chances da Amanda perder esse cinturão? Olha, na verdade a Holly Holm, ela é mão de fada, né? Mão de pantufa, a lá Bisping, né? A lá tantos outros que a gente vê aí, Gustafsson, são os mãos de pantufa, né? Então, o que ocorre? Essa luta, para mim, eu discordo do que o Léo falou agora há pouco. Para mim, eu vejo como uma das lutas mais tranquilas para a Amanda. A Amanda, ela tem esse jogo de pressão, ela tem um punch diferenciado para a categoria, e se ela vier focada, lutando como sempre ela luta, para mim ela vence essa luta sem menores problemas. Uma pessoa que consegue fazer o que foi feito com a Cyborg, a gente não pode duvidar mais dela de forma alguma. Então, eu penso que será uma das lutas mais fáceis. A Holm é técnica, ela veio do boxe, né? Então ela não conseguiu mostrar o brilhantismo todo que ela teve no boxe no MMA, porém ela teve alguns lampejos, sim, né?
mas esse jogo dela tá um pouco manjado, ela faz um joguinho ela faz algumas sequências que ela até dá um gritinho, coisa mais horrorosa desse mundo, e já tá manjado, jogo bem manjado mesmo. Então é por isso que eu tô falando que será uma luta mais tranquila pra Amanda. A Romy... Então, Léo, o mestre, eu concordo com você. O que eu digo é que eu acho que a vitória da Amanda vai passar por ela. Né? Depende de como a Amanda, né? Entendi. Por exemplo, não é. Você não tá dizendo que vai ser uma luta difícil. O negócio tudo vai depender de como a Amanda vai entrar. Exato. Da postura dela. Exato. Porque eu tenho a impressão que ela tá muito salto alto. É a impressão que eu tenho. Entendi. É porque ela nem apareceu mais na mídia, na verdade. Eu nem tenho essa impressão, porque nem na mídia ela tem aparecido. Então, eu não consigo fazer essa análise, sabe? Não sei porque. Acho que talvez o staff dela seja muito ruim mesmo, né? Eu não sei. Ela andou dando umas entrevistas aí na ESPN. Alguns stories dela lá em... Esqueci o nome da cidade dela. Que ela aparece... há uns meses atrás ela também tem aparecido uma questão dos camps da esposa dela. Eu tenho a impressão que ela está mais desfocada do que antes da luta com a Cyborg, né? Entendi. Ela apareceu também num programa popular há um tempo atrás, eu não vou lembrar agora o nome do programa. Então meu medo é ela com ela, não é ela com a Romy. O que me desanimou em relação à Amanda nos últimos tempos é essas declarações, negócio de ser jogadora de futebol. Isso aí, ela nem acabou, se aposentou e já tá pensando em jogar futebol. É o mesmo caso do Aldo, que há 10 lutas atrás já tava falando em futebol, em boxe. Então, quer dizer, isso daí, se a pessoa ela pode estar só externando isso, mas dentro dela ela sabe, não, eu vou lutar, quero ser campeão o máximo possível, só que a gente não sabe se o fato dela externar isso está afetando de que maneira ela, pessoalmente, como atleta, porque se ela falou isso é porque está na cabeça dela isso. Então isso que é o mais preocupante. Ela vai lutar com uma atleta de ponta pensando numa outra coisa que não tem nada a ver com o contexto colocado. Sabe que eu acho isso aí, que eu também concordo, eu também vejo isso, mas eu acho, assim, feeling de fã que a gente assiste e acompanha também, eu não tenho certeza nenhuma, porque não tem nada que me fez pensar dessa forma que eu ouvi de alguém, mas eu acho que isso aí é meio que conversinha pra querer galgar maior salário, sabe, melhor luta. Sempre quando o Aldo fez isso, a Amanda fez isso, você ainda via logo na semana seguinte, assim, Amanda pediu 3 milhões pra lutar de novo com a Cyborg. Eu acho que é meio que eles fazem isso, sabe, pra aquele joguinho que nem o McGregor faz, tô me aposentando, aí depois sai na mídia alguma coisa que ele fechou. Eu acho, né, mas eu também concordo que eu acho besteira assim, mas na verdade eu não sei o que passa. Ô Kim, aproveitando que você já também tá dando sua opinião, vamos dizer que a Amanda perca, né? Ou mesmo que ela ganhe, uma próxima brasileira que a gente teria nessa categoria dos galos seria a Kathleen Vieira, porque ela é número 3. Então, assim, ela já tava ali pronta para fazer uma luta. Se eu não me engano, já estavam falando dela contra a Holly Holm e ela acabou tendo uma lesão. Você acredita que a Kathleen, ela vai ter que fazer mais uma luta mesmo, porque por causa do timing que vai ter, né? Já que tem essa luta da Amanda com a Romy, você vê a Kathleen Vieira como uma futura aí, lutadora que dispute o cinturão dos galos? Vejo, mas não nesse momento. Né? Não nesse momento. Eu acho que mais uma lutinha para fazer um esquenta, você até porque 2019 machucou. Ainda? Não precisa ser em 2019, não. Uhum. Eu acho que até o final do ano, se ela fizer uma luta antes, eu acho que pode ser que role. Se os planetas alinharem a favor dela e realmente acontecer essa situação, a Amanda perder, porque a Holly realmente é um caso inexplicável. Ela, há um tempo atrás, veio de um monte de derrota e toda hora cai cinturão no colo dela. Acho que é o quinto cinturão que ela vai disputar, cara. Se eu não me engano, pois e veio há um tempo atrás ela estava vindo de algumas derrotas. Então, quer dizer,
gostam muito dela, né? Ela é muito acarinhada pela organização. Então, e eu gostaria de ver a Kathleen lutando com ela. E é uma coisa que eu acho que a Holly não mereceria ser campeã pelo histórico recente dela. Eu acho que... Mas é aquilo, é ela que vai lutar com a Amanda. A Amanda é a favorita e a Kathleen, pra mim, tem que fazer mais uma. Concordo completamente. Então agora vamos para a categoria dos galos, né, masculina, que também tem o mesmo limite de peso, 61,2 quilos. E a gente já vai ter aí uma disputa de cinturão, que é o Marlon Moraes, vai lutar dia 8 de junho contra o Cerrudo, que é o campeão da categoria de baixo. Que essa luta, o Cerrudo faria uma luta contra o TJ Dillashaw, que acabou caindo no doping. E eles vão lutar agora no UFC 238. Mestre, quais são as chances do Marlon para ganhar esse cinturão? Então, veja bem, Marlon é um lutador que vem impressionando luta após luta, certo? Ele, na primeira já luta contra o Rafael Assunção, para mim, ele venceu aquela luta, tá? Apesar de foi uma luta bem polêmica, mas para mim ele venceu pela luta do Rafael Assunção. Logo em seguida, ele veio fazendo grandes lutas, nocauteando todo mundo. Aquela luta contra o Sterling, aquilo ficou na minha cabeça. Quando ele deu um chutaço, uma canelada no Sterling, e o Sterling ele foi caindo meio que num efeito retardado, assim, não sei se vocês lembram. Então o Marlon vem impressionando luta após luta. E essa agora do contra o Rafael Assunção, essa última que o credenciou, foi simplesmente a cereja do bolo. Eu gostaria muito de ver ele contra o TJ Dillashaw, que ao meu ver é muito mais lutador do que o Cerrudo, né? Cerrudo é querido e tal, enfim, ele tem mais, digamos, carisma, mas para mim, mesmo ele vencendo o TJ Dillashaw, eu gostaria de ver ele nessa categoria aí, agora enfrentando o TJ. Para mim, TJ é mais lutador que ele, porém, ele o venceu. Marlon tem que ficar esperto, né? A gente tem visto isso, eu falei no cast passado, a gente tem visto grandes surpresas quando um lutador sobe de sua categoria e eles têm surpreendido. A gente pensa que o lutador da própria categoria vai vencer com certa facilidade o que está subindo, e tem acontecido o contrário, né? A gente viu aí com Masvidal, a gente viu aí com Pettis, a gente viu também com DC contra o Miocic. Então, assim, a coisa tem sido bem complicada. Então o Marlon tem que entrar focado e não vejo favoritismo para essa luta. Para mim essa luta é 50-50 mesmo, sempre ficar no muro, mas a torcida é total pro Marlon e acredito que ele tem chance sim de se sagrar campeão e um dia lutar com o TJ. Boa, mestre. Continuando nessa categoria ainda, vou levantar alguns brasileiros que são ranqueados. O último ranqueado brasileiro é o Tominhas, né? O Thomas Almeida, que faz 23 anos que não luta, não sei por que demora tanto pra lutar. Ele tá em 14º, depois sumiu, né? Ele andou fazendo um treino. Não, esse aí nos iludiu, Isso aí foi uma ilusão a lá Eric Silva, mesmo nível. Totalmente. Ô, mestre, não fala do Eric Silva, que tem gente que vai te brigar com você, hein? Não. E então, 14º. O Kim conhece essa turma aí, eu coloco o Eric Silva como Gold. Então assim, a gente tem o Tominhas, aí subindo um pouco a gente tem o John Lineker, que tá em 8º, que é um bom nome também, mas ele ainda tá mais abaixo da tabela ali. E, Léo, a gente tem o Pedro Munhoz, que fez um lutão com o Garbrandt. E acima do Pedro Munhoz tem o próprio Rafael Assunção, que tá vindo de derrota pro Marlon, né? Léo, o que você acha? O Rafael tá em segundo no ranking. O ranking eu acho que vai atualizar amanhã, pode ser que tenha alguma mudança aí. O Rafael Assunção tá em segundo, o Pedro Munhoz em 4º. Mas você acha que quem dos dois vai conseguir um title shot? O Assunção, já quando ele ganhava, já não conseguia title shot. Imagina agora que ele tá vindo de derrota pro Marlon, né? Mas o que você acha, Léo? Olha, o vida lascada é do Rafael, né? Agora que ele praticamente que com a saída do TJ, ele é o, entre aspas,
o mais próximo ali da boca do cinturão, tirando o Marlon, né? Mas ele tá vindo de derrota justamente pro Marlon. E tem aquela luta extremamente contestada, que para mim foi derrota, foi vitória, aliás, do Marlon, a primeira deles, mas aí é outros 500. Então ele já tem uma história que a história não agrada, o estilo de luta dele não agrada, ele não é um cara carismático, então para ele ficou bem difícil. O Pedrinho, em contrapartida, que é um cara que pegou a primeira luta dele contra o Rafael, foi uma luta em cima da hora, ele veio do RFA, né? É um cara que alternou um pouco ali vitórias e derrotas, né? Mas está vindo de uma sequência muito boa e veio de um nocaute muito interessante em cima do Cody, né? E agora vai pegar o Sterling, né? Mais uma vez, eu acho até que o Sterling é um pouco favorito para essa luta. Porém, o Sterling ele tem um problema de que ele se acha mais do que ele de fato é. Então, eu acho que o Pedrinho ele não é favorito para essa luta contra o Sterling, né? Mas, né, se os astros se alinharem, ele pode sim ser o primeiro desafiante aí do próximo campeão do peso mosca, do Galo. Boa. Então, rapaziada, essa primeira parte que a gente falou, de 52 quilos até 61 quilos, a gente levantou aqui possíveis title shots ainda esse ano. Vou fazer a conta total, considerando os que já estão fechadas também. Que é a Jéssica, que vai lutar agora. Formiga, que a gente levantou a possibilidade dele ainda lutar com o Benavides, de repente até valendo um interino, alguma coisa assim. O próprio Marlon e talvez o Pedro Munhoz, né? Se o timing bater certinho ali com ele, de repente rolar uma luta com o Sterling, de repente ainda rola. Então, nesse primeiro quadro nós já temos 5 possíveis cinturões, com alguns já title shots fechados. A segunda parte aqui eu separei dos 65 quilos até 120 quilos, pelos gigantões lá. Então vamos agora partir para a categoria dos penas, que vai de 65,8 quilos. E a gente já tem tem luta do José Aldo. É que eu coloquei o José Aldo como um dos mais próximos aqui, porque no ranking ele é um dos brasileiros que está ali em cima. Então eu separei o José Aldo e o próprio Renato Moicano, que ainda é o número 5 da divisão. O José Aldo que vai fazer uma luta agora dia 11 de maio aqui no UFC Rio, né? E Kim, o que você acha? A gente vai ter no próximo final de semana agora a luta do Max Holloway versus Justin Poirier, valendo o cinturão interino, né, da categoria de cima. Você acha que o Holloway vencendo, se tornando campeão, você acha que tem alguma chance dessa luta do José Aldo valer um interino? Ou o que você acha que acontece nessa categoria, já que o Holloway ele é um cara grande, ele já teve problemas de bater peso. O que você acha que acontece nessa categoria? Você acha que as chances de José Aldo conseguir um interino nessa próxima luta dele, você acha que é uma possibilidade? Eu acho que sim, ainda mais se tratando de Aldo, né? O Aldo, se ele der uma pressionada, eu tenho a concepção de que para mim o Aldo ainda só perde pro Max e pro Conor, se o Conor voltasse aos penas, né? Por questão de jogo, eu falo muito do Conor, mas o Conor no pena é diferente, né? É uma mão de cimento, ainda maior do que nos leves. O Max, eu tenho para mim que uma luta de 3 rounds entre Aldo e Max, se acontecesse um dia, o Aldo de hoje eu acharia que pelo menos uns 2 roundzinhos ganharia. Assim como aconteceu em uma das 2 lutas dele. Ele ganhou, ele chegou a balançar o Holloway, coisa que até hoje eu não tinha visto. E eu acho que o Aldo, se cair o interino no colo dele, eu acho que ele ganha, porque eu só vejo, eu não consigo mais ver fora Holloway. O Conor, vamos descartar o Conor, que esse aí ninguém sabe o que vai fazer da vida. Mas, e sem o Holloway, eu acho que o Aldo,
eu sinceramente tem me agradado muito. Eu tô achando o Aldo mais pujante. Parece que ele tá batendo mais forte. E ele tá provando, né? As pessoas estão falando, apareceu o Moicano, o nego falando, as pessoas, porque o Moicano não deu pro início. O Jeremy, né? Também sucumbiu. E do mesmo jeito, com aquela pancada no corpo, que o Aldo até é uma ferramenta nova, porque ele fazia muito pouco isso. Eu não lembro de ver o Aldo dando ênfase no corpo. Eu acho que se cair, pode cair o interino nele, e eu acho que o Aldo pode fechar sendo campeão do UFC, o que seria glorioso, né, pra ele merece isso. Porra, se merece, seria perfeito. Ô mestre, já que o Kim falou de José Aldo, a gente também tem ali no top 5 ainda o Renato Moicano, e se a gente considerar que o Aldo vai lutar com o Volkanovski agora, que é o número 4, né? E sobra Frank Edgar 3, Brian Ortega 2. Você acha que o Moicano esse ano ainda consegue fazer uma lutinha ali, vencer bem e ainda galgar um title shot pro final do ano? É bem, Moicano, conterrâneo nosso, né? Mas ele é daqui de Brasília, eu acompanho ele desde quando ele fazia lutas aqui no ginásio Nilson Nelson. Porém, ele e seu jogo de striker frouxo, entendeu? É um medroso trocando. Esse tipo de lutador, ele tem cada vez mais e mais tido menos espaço, cada vez menos espaço dentro do UFC, já está provado. Tenho visto aí o Thompson, né, e dentre outros esses. Os strikers frouxos, eles não têm tido vez. Então eu acredito que ele não consiga bater um Zabit, né? Ele não consiga bater um Brian Ortega. E com Frank Edgar, a gente sabe que o baixinho sempre faz grandes lutas. Esse é monstro, né? Também, né? Oi? Esse é monstro também, Edgar. Não, esse é um mito. Esse é um mito. Quando ele não luta com o José Aldo, eu só torço por ele, né? E então o que acontece? Eu acredito piamente que se o Holloway tiver sucesso na categoria de cima, esse cinturão ou vai ficar. Vou te falar como é que eu penso que essa categoria fique. Manda. Ou vai ficar com o próprio José Aldo, ou com o próprio Zabit, ou com Ortega. Só esses três que eu vejo. O Edgar é só por conta da sua idade, já um pouquinho avançada, né? Talvez eu não sei se ele conseguiria ainda surpreender. Mas é isso. Basicamente eu vejo esses três. Além desses três, eu não vejo mais ninguém com chance de... Fora o Holloway, tá? Isso tirando o Holloway do circuito. Sim. Esse Zabit veio pra assustar todo mundo nessa categoria, né? Eu acho que ninguém quer pegar o maluco Exato. Agora. Tá em sexto ali, pode vir já pra quem encrencar pra qualquer um. Edgar. E uma coisa que estranha que tem acontecido nessa categoria, e eu não tô entendendo o porquê, estão colocando o José Aldo pra tá batendo nos prospectos, né? Coloca o José Aldo contra os caras, os próximos postulantes a lutar pelo título. Então eu não tô entendendo isso. Eu não sei se é o próprio staff do Aldo querendo provar alguma coisa. Eles acham que o Aldo vai perder, Orsano. É simples. Eles estavam com a confiança que ele ia tomar um couro do Jeremy, depois do Moicano, só que eles esqueceram que do outro lado quem tá lá é José Aldo. Não é qualquer um de esquina que pegam aí na rua. É o Aldo, é o maior peso-pena, incontestavelmente, talvez da história desse esporte. Não tem nem UFC. Então, quer dizer, eles estavam... Pra mim, não tem outra coisa. É isso que você falou. Como é que vão botar pessoas que são postulantes a título pra lutar com o cara? Pra quê? Pra pegarem o cara e terminarem a carreira do Aldo, né? Como eles fizeram com muitos, chutando pra fora, né? É aquela famosa convidada a se retirar elegantemente. Assim, eu não vou dizer que vocês estão errados, que eu tendo até a concordar também com vocês. A única coisa que eu tenho impressão de que existe sim uma boa parte de má vontade da organização com o Aldo, né? Mas se a gente for olhar a categoria, não tem muito com quem casar ele, né? Vinham casando.
Porque, tirando o Lamas, que ele já bateu, se você for pensar, por exemplo, e o Edgar, né, no caso, o Volkanovski, o Zabit, Moicano, o Bektic, são todos lutadores que podem um dia vir a disputar o cinturão. E são todos ali que estão rodeando ele, né? Uma revanche talvez contra o Cub Swanson, talvez, chato, no meio desses aí. Chato. Né? Entendeu? Mas assim, eu entendo o que vocês falam, né? Eu entendo que a organização está colocando ele também para desprestigiar um pouco o Aldo, mas eu acho que não tem para onde correr também com o Aldo. Tem que enfrentar esses caras, entendeu? Eu lembro, uma vez eu vi, não muito tempo atrás, eu vi uma entrevista com o Aldo, que ele tava vindo já de 2 derrotas pro Holloway, depois ele fez venceu o Stephen e o Moicano. E ele falou exatamente, basicamente isso. Ele falou: agora eu tô aqui pra limpar todo mundo, pra não chegar no title shot. Eu vou aqui só pra atrapalhar mesmo. Porque assim, uma terceira luta com o Holloway, claro que a gente aqui como fã, a gente ia adorar, porque é uma baita luta mesmo, a gente pendendo pra um lado ou pro outro, mas pra vender uma terceira luta, acho que chega meio que ser cansativo, pelo menos agora. Então eu lembro de uma entrevista que o Aldo falou: eu vou vir agora, eu vou ficar aqui, tipo, um porteiro não deixando ninguém passar, sabe? E ele tá fazendo isso muito bem, né? Então, assim, se ele fizer isso com o Volkanovski, que vai ser mais um que ele vai limar. E eu que nem o Kim também, eu concordo com o Kim. Eu espero muito que o Aldo consiga essa luta aí se tornar um interino e ele ficar ali de novo. Porque, puta, e essa categoria, mesmo saindo o Holloway, ainda tá embolada ali, bacana, né? Tem uma categoria legal. Quem espera que o Aldo seja porteiro na organização, então ele é no mínimo porteiro do Copacabana Palace, né? Mas só que, assim, a gente viu, o Kim deve ter acompanhado também, foi muito desagradável que a gente viu em vários grupos de MMA, várias pessoas falando besteira, falando que o Aldo ia ser nocauteado pelo Stephens, que o Aldo acabou, simplesmente porque ele perdeu 2 vezes para o Max Holloway, entendeu? Então isso aí foi muito desagradável, assim, tirar o Aldo pra nada, e um dos maiores pesos de todos os tempos, eu arrisco dizer. Um dos maiores não, o maior. O maior, isso. Teve muito isso mesmo, Orsano, e eu acho que assim, quando a gente que acompanha MMA, a gente tá acostumado mesmo, a gente acompanha lutador por muito tempo, muitas lutas, e a gente mesmo que é fã do Aldo e respeita, mesmo a gente ainda tem aquele... Quando a gente viu a segunda derrota pro Holloway, a gente falou: putz, no fundo ali você fica com o pé atrás, né? Mas é o que você falou mesmo, o Orsano, o pessoal zoa, quer tirar e tipo assim, tira de tudo que o Aldo fez, tira da frente e passa a virar piada, né? Isso que é complicado, porque o pessoal não tem noção quem é o Aldo e o que ele foi, né? Não, mas aí isso é... Fala, Léo. Isso aí é reflexo do torcedor brasileiro, né? Você pode pegar em qualquer esporte. Tem um texto muito interessante que eu li uns anos atrás que fala justamente disso, que o brasileiro ele não gosta do esporte, ele gosta de campeões. E a partir do momento em que o Aldo perdeu pro Holloway, ele não é mais o mesmo, é vendido, tá velho, todas essas coisas. Aconteceu também com o Anderson, porque quando o Anderson baixava a guarda e vencia todo mundo, era gênio. Aí perdeu da forma como perdeu, olha, tá vendo, tem que lutar com guarda alta e não sei o quê. Então assim, isso acontece muito com os nossos times de futebol, por exemplo. Quando tá vencendo, nossa, olha que maravilha. Quando perde, é time de mercenário, né? Infelizmente, o brasileiro ele tem uma memória extremamente curta. Olha a história que o José Aldo fez, né? Uma hora ele tem que perder. Ninguém vence o tempo. E ele encontrou um cara que estava num momento superior fisicamente, tecnicamente do que ele. Monstrinho aí também, porém, né? Exato. Porém, ele ainda é a nata da categoria. Se não existisse hoje, talvez, né? Tô dizendo, talvez hoje o único que bata de frente com ele é o Zabit. E mesmo assim eu acho o Aldo favorito. Assim, bem, né?
fora isso, não tem quem vai bater nele na categoria, né? Então, o brasileiro ele tem uma memória curta e é um povo ingrato com os esportes, né? Cortou, Léo, seu áudio. Voltou. Então, o texto que ele leu, eu também li exatamente isso. O brasileiro, ele não gosta do esporte, ele gosta de campeões, de resultado. É aquela coisa, não sei se vocês são da minha época, vão lembrar do Sid Nelson. Lembra do Sid Nelson, que passava aquela propaganda quando ele falava assim: você não ganhou o segundo lugar, você perdeu o primeiro. Então é exatamente essa mentalidade do brasileiro, entendeu? Tá, não sei se é o mesmo texto que eu tô pensando, mas um texto que tem exatamente com esse título é do Felipe Paranhos, do lado do Sexto Round, há muito tempo, há uns 3 ou 4 anos atrás. Não, eu lembro, então é isso mesmo, eu li esse texto, eu não lembrava a fonte, valeu por ter. Depois tu até posta lá no grupo, a gente lê novamente. Sim, e eu vou convidar, ô mestre, aproveitando que você falou, eu vou convidar o Paranhos, que é meu amigo, eu vou convidar ele por um dia pra gente falar exatamente disso também, né, seria bacana. Show de bola, e aí o que acontece? Essa questão aí é fruto da futebolização do esporte. A gente acha que tudo é futebol. O brasileiro vive em todo de futebol. Então, ele quer futebolizar o MMA, ele quer... Vocês lembram da época que o Verdun vinha com a camisa do Grêmio e o Minotauro do Internacional? Que essas besteiras, Anderson com a do Corinthians. Vocês lembram disso? Sim. O Anderson teve Lembro. Ele era patrocinado, mas teve também essa questão de torcida. Oi? Os 3 eram patrocinados, eu acho. É? Ah, então, bom, patrocínio, né? mas eu entendo esse ponto do Orsano. Rapaziada, se a gente deixar também, a gente fala de Aldo até amanhã, né? Então vamos dar um passo à frente aqui. Então eu anotei aqui Aldo como possível detentor do cinturão, ou também disputando um title shot. Eu não vou colocar o Moicano então nessa conta, viu, Messi? Porque você falou que não acredita, então nem vou colocar ele num possível disputa. Só para completar aí sobre o Max, Claro. eu acho que ele não vai ter, ele vai se frustrar em cima. Ele pode até ganhar do Poirier, que para mim não é um concurso em nada, mas eu acho que a envergadura que ele tem embaixo, ele não vai ter em cima. Eu acho que ele não vai querer ficar muito tempo nos leves. Eu acho que ele não vai, porque ele não vai ter essa facilidade que ele tem nos penas no leve. Então eu acho que vai ser curta a temporada dele no peso leve. Aproveitando então que o Kim falou aí da categoria leve, que vai ter a disputa, né, do Holloway versus Poirier, eu separei aqui alguns nomes, mas eu não acredito que em médio prazo vai ter alguma coisa de brasileiro chegando próximo ao title shot, considerando que o Edson Barbosa perdeu aquela última luta contra o Justin Gaethje, que o Barbosa era um dos lutadores que estavam ali já chegando próximo do topo. E depois dele tem o Charles do Bronx, que está em 15º, que é um bom lutador, mas ainda tem um bom caminho aí para percorrer nessa categoria. Então a gente passa agora para o meio médio. Deixa eu só conferir, então, eu fiz toda a lição de casa de pegar os nomes, mas só para não achar que não tem ninguém mesmo, se é isso mesmo. Não, é isso mesmo. Então agora passando... Mas tu não, hein, Davi? Tu não acha que o Charles tem chance, não? Ele tem assombrado, tornou o maior finalizador do evento, entendeu? Então assim, eu não acho que... Não sei se ele tem chance de ser campeão, mas chegar ali no top 8... Mas não agora. Não agora. Não agora. Esse ano ele não chega ainda. Mas o Charles do Bronx é um bom nome. Então, entendi. Vamos pro meio médio, que vai até 77 quilos. Que a gente tem ali número 3, a gente tem Rafael dos Anjos. Depois disso a gente tem o Demian Maia lá em 12º. Depois tem Eliseu Capoeira, que é um 14º, e o Vicente Luque, 15º. Esses dois últimos, tanto o Capoeira quanto o Vicente Luque, são sangue relativamente novo aí no evento, no MMA, que aparecendo, por mais que eles já tenham bastante experiência. Então são nomes pra gente ficar de olho. Mas, o Kins, o que você acha de Rafael dos Anjos nessa categoria do meio médio? O Rafael tá numa situação meio complicada, né? Ele tem luta marcada, né? O que você acha, Kim? Eu acho que esse peso para ele, eu não consigo enxergar ele como campeão nesse peso, fisicamente. Eu acho que as pessoas tem atletas ali que vão fazer uma isometria
muito forte em cima dele. Por mais que ele seja um cara pujante fisicamente, um cara com bom gás, uma atleticidade maneira, mas ele vai sempre ser barrado, separado na pujança dos atletas da categoria. Não adianta, ele pode até se figurar ali, tá sempre ali, mas eu não consigo vislumbrar ele campeão dessa categoria. Não consigo. Eu também, eu gosto bastante de Rafael dos Anjos, mas eu também não acredito não. Eu vi aqui, ele tem luta marcada contra o Kevin Lee no UFC Fight Night 151, que vai rolar dia 18 de maio. E mestre, depois do Rafael dos Anjos, a gente tem o Demian Maia. O que você me disse? Você acha que o Demian Maia ainda tem gás para última corrida pro cinturão aí, pelo menos eu acho que em 2019 ainda não rola, mas você acha que ele ainda... Vamos até poder extrapolar 2019. Você acha que o Demian ainda tem um gás para aguentar, mestre? O que você acha? Rapaz, Demian, ele não nasceu para ser campeão, cara. O negócio dele é lutar jiu-jitsu e o ADCC, entendeu? O negócio dele é estar nisso aí, no mundo, fazendo luta, dando treino pra galera do jiu-jitsu, mas MMA não é a praia dele. Um lutador que não passa tanto tempo dentro do MMA e não sabe dar um jab, esse camarada, ele nasceu pra isso, tá? Não nasceu pra isso. Então o lugar dele tá certinho aí, 12º, é daí pra lá. Essa é a realidade do Demian e como lutador, infelizmente, não tem nada a oferecer pra nós. Kim, e falando de Eliseu Capoeira, 14º, e Vicente Luque 15º, eu também não acredito que aconteça esse ano, mas esses dois nomes aí, você acha que os dois, um dos dois ou nenhum dos dois ainda possa trazer algo ali no top 3 pra cima? Eu acho que o Capoeira, cara, na minha opinião, eu consigo enxergar o Capoeira no futuro melhor colocado do que o Luke, cara. Eu não sei se foi a última ou a penúltima luta do Luke, que ele se expôs demais, ele foi pra uma pancadaria desnecessária. Foi a última, Davi? Não lembro. Foi. Que ele foi pra uma pancadaria desnecessária e tomou um monte de bomba no rosto. Ele, tudo bem, é um cara que tem pegada, é um cara forte, vigoroso, só que o QI de luta ali me pareceu não existir. Já o Capoeira, o que eu gosto do Capoeira é que o Capoeira, dentre as equipes brasileiras que trabalham o wrestler, o Capoeira ele tá treinando com ele é aluno daquele Marcelo. Rapaz do Sul, o Cristiano Marcelo. E lá, se eu não me engano, não sei se ainda tá lá, mas tem o Zulu. Sim. É um baita treinador de wrestling. No Brasil, hoje, pelo menos o que a gente sabe, é o que tem o melhor treino de wrestling que a gente tem notícias no Brasil. O Albarracin não tá mais aqui. Então, quer dizer, podem ter outros, não sei se o Jaúde tá treinando alguém, mas assim, o Zulu então, quer dizer, e o Capoeira ele tá evoluindo. A gente tá vendo ele evoluindo, e o Cristiano me parece ser um treinador muito consciente das limitações de cada atleta que ele tem. Então eu vejo o Eliseu, eu vejo um futuro um pouco mais promissor pro Eliseu, na minha opinião. Também acho que na verdade é o seguinte, na verdade o que acontece, o Capoeira ele tá numa equipe, tá muito bem assessorado, porém o Cristiano Marcelo, que no nosso podcast passado, ele falou o passado não, retrasado, ele participou daqui, a gente, depois da luta do Capoeira, a gente também estava bem com muita expectativa, mas o Cristiano Marcelo deixou muito a desejar no que ele falou, o Davi vai lembrar. Ele falou que não faz treino específico pro lutador, ele simplesmente tenta melhorar aquilo que o Capoeira é inferior. Então, assim, ele falou algumas coisas que assim, vai na contramão de quem quer realmente evoluir e buscar cinturão. Existe o treino específico pro lutador. E o Cristiano Marcelo me solta uma dessa que não treina especificamente para a luta, entendeu? Como assim? Ele não estuda o adversário?
Ele falou que ele estuda, né? Tipo, como essa última luta que ele fez. Ele faz um game plan específico. Não, ele não vai treinar, não vai treinar wrestler por causa de um wrestler, sabe? Que vai vir de... Isso. Quando vai chegando no topo da cadeia alimentar, isso é muito perigoso. Exatamente. Não se preparar precisamente para cada um, porque quando você vai pegando do 8º para cima, é todo mundo muito bom. Se você ficar pensando só no seu jogo, o que você pode fazer, aí uma coisa é certa, que o treino lá de wrestler deles é top. Por conta isso não dá para negar. Então, quer dizer, o capoeira, ele tá evoluindo em pé, pode estar ou não tá tanto, mas no wrestling ele tá, com certeza. Porque o Zulu é um cara que é o expoente nacional na modalidade. Então não é possível que... E quanto a esse lance de não avaliar a luta de adversário, não projetar, não traçar uma estratégia, eu acho difícil que isso seja... Ele pode ter falado... Não quis falar, mas isso não existe mais em pensamento ultimamente. Isso não existe. Moderno, Ficou 15 anos atrás, onde o cara entrava no Pride ou no IVC, não sabia nem com quem ia lutar, aí não tem estratégia. Mas hoje não existe, não tem mais espaço para esse tipo de coisa. Porque querendo ou não, ó. Verdade. O campeão Kamaru Usman, depois tem Tyron Woodley, depois tem Colby Covington e um pouquinho mais para baixo tem Ben Askren. Esses caras têm no mínimo 15 anos de treino na frente de qualquer um que tá começando a treinar agora. Você tem que correr muito atrás, né? Pra conseguir diminuir esse lastro aí. Enfim. Nessa categoria então dos médios até 83,9 quilos, a gente tem a situação meio embolada. Aí tem o Robert Whittaker campeão. Tá vindo de lesão. Agora vai ter Israel Adesanya versus Kelvin Gastelum no próximo final de semana, onde eles vão disputar um interino da categoria. E tem a situação do Jacaré Kim. A situação do Jacaré tá meio complicada. Acabou o Romero se machucando, caiu a luta que todo mundo tava louco para ver, essa revanche. Falaram em Borrachinha, que é o 7º da categoria, mas ele acabou não aceitando por timing, né? Tempo de preparação para a luta. O Jacaré vai pegar o Hermansson. Você acha que ele ainda tem tempo daqui pro final do ano, se ele vencer essa luta, ele ainda tentar uma disputa de cinturão? Olha, eu acho que o Jacaré não disputa mais cinturão, não. Não é nem por culpa dele, é por culpa de tudo que aconteceu nos últimos 5 anos. Verdade. Que ele teve na boca. E o Jacaré, junto com o Romero, eles têm exatamente a mesma situação. A cada dia que passa é pior para eles. Que eles estão ficando mais velhos. Complicada a situação. Então, quer dizer, a cada mês que passa, a cada semestre, o Romero também é outro. Quando eu falo do Jacaré, que eu não vejo mais o Jacaré sendo campeão, eu também acho isso do Romero. Porque o Romero, ele também, além dele, aquelas lutas que ele fez com o Whittaker, aquilo ali eu tenho pra mim que cada um perdeu 6 anos da vida, aquela luta. Uhum. Uma guerra, uma pancadaria. Agora o Jacaré, ele não tem, depois que ele saiu, teve aquele imbróglio dele, né, com a X-Gym e tudo, ele já não tava mais naquele nível que ele se apresentava antes, pelas lesões, né? Disseram que ele lutou com o braço com o peitoral estourado e tudo, mas o Orsano já falou aqui que o Jacaré perdeu a luta porque estava lesionado. Perdeu pela lesão. Como é que rapaz? Tô brincando. Não, rapaz. É que a última vez a gente discutiu. Jacaré perdeu a luta claramente, rapaz. Vamos parar com esse Manuel Tim Nogueira, rapaz. O cara não aguentou o Jacaré. Ele não aguentou o Romero. Romero venceu claro. Desculpa, Kim. Desculpa, Kim. Nele lá, deu um soco giratório, desceu a marreta nele. Então, por favor, né, cara? Desculpa, Kim, segue o raciocínio. O que conta é o que tá no cartel, mas eu na minha opinião, o Jacaré venceu, mas o que tá no cartel é o que vale. Uhum. Então, quer dizer, o Jacaré de um tempo pra cá, ele tem me passado a impressão
de já começar a luta cansado. Eu não sei se é impressão minha. Eu sei que ele ganhou do Brunson, só que eu senti que me pareceu que ele ganhou no fio da navalha. Se demora mais um pouco, ele morre no gás, igual contra o Gastelum, que de repente na área dele ele morreu em um round, fazendo o que ele faz a vida toda. Então, quer dizer, o Jacaré, eu não vejo ele mais, infelizmente eu não vejo ele mais campeão, mas é por conta disso. Eu acho que a cada luta ele tá cansando mais rápido, a movimentação dele tá diferente. Não sei explicar o que acontece com o Jacaré definitivamente, assim. Eu sei que ele não é mais o mesmo lutador, não sei se é a idade, e o Romero também tá mostrando, se não tá mostrando, vai começar a mostrar declínio. Vocês falaram de movimentação, o Kim falou de movimentação do Jacaré, mas o Jacaré sempre foi um todo travadão, rapaz, na movimentação. Não é nenhum. Isso aí não é nenhum. Mas agora nenhuma novidade, não. Mas agora ele tá mais. Se vocês começarem a observar, ele evoluiu mesmo. Bem atentamente, ele além da movimentação, ele tá cansando. Tudo bem, a luta contra o Weidman maquiou. Um cara que não tem gás nenhum não suporta tantos rounds, mas você vê que o Jacaré, do primeiro pro segundo, já tem uma diferença clara de gás. Antigamente, aquela luta que ele fez... Será que pode ser efeito usada? Não sei. Eu sei que é só você ver a luta que ele fez com o Mousasi e essas lutas que ele tá fazendo. O cara ficava dando giro. E o Mousasi, pra mim, é muito duro. Se o Mousasi estivesse no UFC agora, ele estaria no topo, como era antes. Não campeão, mas ele estaria... Inclusive, o próprio Jacaré já falou que o cara mais sinistro que as pessoas... Ele ganhou ali o Mousasi porque ele estava no bom dia e o Mousasi devia estar no mau dia. Ele falou isso. Ele tem esse negócio dele falando aí no YouTube, que ele considera o Mousasi um cara muito duro, um dos mais duros que tem. E hoje ele não tá lutando da mesma forma. Essa equipe que ele tá aí, não sei... Ele tá numa região que tem as maiores equipes do mundo, mas ele tá numa equipe aí que até então quase ninguém conhece. Então... Kim, a gente, no segundo episódio do Nocautecast, a gente conversou com o Marcelo Alonso, a gente trouxe também uma pauta aqui que era sobre a hora certa de parar, se existe a hora certa de parar ou não. E o Alonso levantou dois pontos que ele acredita que onde funcionam a hora que o lutador resolve parar. Uma delas é a parte física, onde o cara não aguenta mais, que nem Minotauro, que ele não aguentava mais de tanta cirurgia que ele fez. E a outra é psicológica, que ele acreditava que o Jacaré já estava se encaminhando para ela, porque é o cara que não tem motivação, e ele passou por tanta coisa nessa categoria, e quando ele tava ali na cara do gol, veio o Dan Henderson e pegou o title shot dele contra o Michael Bisping, o cara desanima, aí vem aí ele marca a luta, aí se lesiona, aí acaba lutando, como ele disse, lutando lesionado, aí perde contra o Romero, enfim, acontece tanta coisa, e o Marcelo Alonso levantou esse ponto do Jacaré. Eu também concordo com você, Kim, que o Jacaré, ele deu uma evoluída na questão da movimentação, deu uma melhorada, mas eu não sei se de repente tem essa questão da motivação tanta, sabe, do cara cansar, ele já tá com a cabeça de tá pensando em montar a academia dele de jiu-jitsu pra fazer a carreira dele daqui pra frente. Às vezes também pode ter um ponto assim, né? Pois é, e ele falou pro próprio Alonso, né, no YouTube, lá na entrevista do PVT, né? Que ele já tem a consciência de que ele não deve lutar com tanta frequência pela idade, pelo tipo, como o físico dele se comporta. Ou seja, ele já está se preparando para um fim de carreira. Então, quer dizer, por isso que eu vejo, além de tudo que eu falei, a chance dele ganhar o cinturão, pra mim, hoje é muito remota. Nessa categoria dos médios aí a gente tem o Jacaré, com essas possibilidades que a gente comentou. Depois tem o Borrachinha, que é o 7º da categoria, mas eu acho que o Borrachinha tem uma certa chance de... por causa de uma questão meio de sorte, de tudo que aconteceu. O Romero se lesionou, Jacaré vai fazer essa luta com o Hermansson, não sei se o Borrachinha lutaria ainda com o Romero. Então, assim, talvez o Borrachinha teria uma chance ainda.
E depois vem o cara de sapato, que é o 12º, que ainda tem um caminho para percorrer. E eu acho que tem um lutador nessa categoria dos médios, que eu acho, ele não merece title shot, mas se tiver alguém que pode aparecer do nada aí, é o último dessa categoria, que é o Anderson Silva, que por causa do nome, vamos dizer que ele lute muito bem, derrote agora, vamos dizer que ele nocauteie bem e depois faça mais uma luta pro meio do ano, aí é capaz ele ainda conseguir alguma coisa. No máximo isso aconteceria, então acho que nos médios não sobra muita coisa. E nos meio pesados, a categoria até 93 quilos, a gente tem aí no próximo dia 6 de julho, no UFC 239, Thiago Marreta, que vai disputar com o John Jones. Léo Paz, você tá por aí? Opa! E o que você me diz, essa do Thiago Marreta aí, vai ter que... Tá tudo alinhado, os planetas todos... Cada um no seu lugar, tudo conspirando a favor para vencer o maior lutador até então do UFC? Cara, eu acho que além de todos os astros estarem organizados, o Marreta vai precisar de uma ajudinha aí, de repente, de um porte de arma, né? Fora isso, não vejo chance, assim, eu acho que a maior zebra que eu lembro dos últimos anos foi o do Bisping com o Rockhold, mas o Rockhold é um cara que tem um salto alto gigantesco. É muito difícil falar a chance, porque eu não vejo chance nenhuma do Thiago vencer o John Jones. Porque para um cara que esteve no octógono fechado com o Cormier durante 2 vezes e em momento, digamos assim, nenhum ele correu perigo, não vai ser o Marreta que vai levar perigo para o John Jones, né? Então não vejo possibilidade nenhuma do Thiago e de nenhum brasileiro tomar esse cinturão aí, porque Jesus, nessa categoria tá um fosso de tá feia a coisa. Desamparo. Mestre Orsano, o Léo ele tá bem cético quanto a isso, mas tem um nome aqui que eu acho que vai ser o próximo GOAT do UFC, Johnny Walker, que é 13º da categoria. O que você acha? Você acha que o Johnny Walker ainda tem tempo para ele esse ano? Porque essa categoria tá tão tosca, né? Que mais uma ou outra lutinha aí pro Johnny Walker é capaz de ele tá com title shot na mão. O que você acha, mestre? Esse ano ainda a gente pode colocar o Johnny Walker aqui na lista? Olha, na verdade, assim, a luta do John Jones com o Thiago Marreta vai ser uma espécie de uma reprise do que foi John Jones versus Anthony Smith, né? Isso aí vai ser, vocês podem anotar, tá bom? Agora o Johnny Walker, eu tenho muita fé nele. É um lutador que não tem medo, ele cai pra dentro mesmo, ele toda luta ele traz alguma coisa, uma novidade, mesmo que às vezes essa novidade seja a sua comemoração para se lesionar, né? Então ele sempre traz uma novidade aí, mas assim, é um cara que eu levo muita fé, porém ele tem que melhorar tecnicamente trocando. Ele ainda soca muito aberto, ele ainda tem brechas no seu jogo, a gente não sabe como é o gás dele, a gente ainda não viu ele pegar um wrestler para poder fazer aquele jogo chato de carrapato, de esgrima, de troca de força. Então, mas assim, se o John, eu acredito piamente que o Johnny Walker possa fazer frente ao John Jones, pelo menos fazer uma luta, dificultar um pouco, porque como todos nós sabemos, John Jones tem dificuldade de lutar com lutadores com a sua mesma envergadura. Boa. Manda aqui. O Johnny, ele tem a mão muito pesada, e eu lembro do Léo, treinador dele, falando pra gente, né? Que ele seria campeão meio pesado e pesado. E ele nem tava no UFC. Mas aí ele foi deitando todo mundo ao longo aí do tempo. Só que ele vai lutar contra o Jones. E qualquer um no mundo, você vê até o Cormier, que é um cara... Pô, o Cormier é extra classe. Depois do Jones, assim, se fosse ele o campeão desse peso, dificilmente alguém tomaria dele também. Uhum.
O Johnny, como ele é pegador, ele é muito... Dando ênfase também ao que o Orsano falou, tecnicamente, tem que dar uma lubrificada, uma melhorada, mas ele é muito forte, ele é muito grande. O Johnny é um peso pesado que está no meio pesado. Tem uma envergadura top, só que contra o Jones, qualquer um no mundo, a única chance que tem é se o cara for pegador, bater forte. E tem que ir para curta distância para acertar uma na pera. Porque qualquer um no mundo que não for para curta distância vai ser implodido por ele. Concordo. Vai ser implodido. Porque o Jones, ele simplesmente ele não é pegador, mas ele vai matando aos poucos os adversários. Ele vai batendo. É como se uma espécie de destruir o interior do sujeito, o organismo. Ele vai matando, ele é um matador. Então o Johnny, ele é o que tem mais chance dentre os brasileiros que eu vejo, e até dentre esses que estão aí postulando, porque ele tem a mão muito dura. Ele encurtando, vai que ele encurta e dá-lhe uma porrada por dentro do rosto do Jones, pode cair. Pode. É transformar a luta numa briga de bar. Porque se ficar na média para longa, é só ponteiro, é só chute no joelho, chute na barriga, aquele negócio de mão no olho, mão esticada, cotovelada, derrubar. Agora não, tem que entrar, meu irmão, partindo para dentro. É nível tanque Abbott. Verdade. Boa, Kim. Bom, então aqui eu coloquei o Thiago Marreta como já tem o title shot na mão. E a categoria seguinte seria o peso pesado, até 120 quilos. E a gente tem aí como brasileiro o Júnior Cigano, que está o número 3 da categoria. E ele tem... Essa categoria também tá meio embolada pra gente definir possíveis title shot aí, mas eu acredito, o Cigano, como ele tem luta dia 6 de julho no UFC 239 também contra o Ngannou, vencendo ele tem grandes chances, mas o problema é resolver a categoria ali pra cima, onde tem Daniel Cormier falando que vai lutar com o Brock Lesnar, Miocic tá na geladeira, ninguém sabe pra onde ele foi, se ele foi pra pagar algum incêndio é por aí, não voltou mais, enfim. Léo Paz, Cigano, eu sei que ele tem chances, mas você acha que ele é um nome pra 2019 a gente ter como um campeão brasileiro nos pesados? Como você mesmo falou, existe uma incógnita muito grande referente à categoria, né? O Cormier vai lutar com o Brock Lesnar e vai aposentar. O Miocic vai voltar, porque são coisas que a gente tem que levar em consideração, né? O Miocic voltando vai disputar com o vencedor de Brock Lesnar e DC, né? A gente vai ficar muito no achismo aí, né? Levando em consideração a categoria hoje, sem o Miocic, e com, entre aspas, essa luta do Brock Lesnar com o DC praticamente acertada, né? Mesmo assim, eu não acredito no Cigano chegando à disputa do cinturão no fim do ano, porque eu não vejo ele passando do Ngannou. Se fosse em outros momentos, eu acreditaria mais no Cigano. O Cigano é mais técnico que o Ngannou. Ele, como protótipo de lutador de MMA, eu acho ele melhor. Porém, o Cigano hoje já não tem mais a mesma capacidade de absorção de golpe que teve antigamente. Ele não demonstrado a mesma quantidade de volume de golpe que já demonstrou antigamente, e ele tem um queixo deteriorado de outras guerras que ele viveu, e lutar isso contra um cavalo como o Ngannou é muito complicado, apesar do Ngannou não ser inteligente como o Cigano e não ser tecnicamente tão bom quanto o Cigano.
mas eu não confio mais na capacidade de absorção de golpes que o Cigano tem. Então eu acho que o Cigano não vai nem passar do Ngannou nesse caso. Boa. Pra gente finalizar essa categoria dos pesados, Kim, vê se o que você acha de uma teoria que eu levantei aqui. Olha só. John Jones vence o Marreta. Aí a luta do Cormier é fechada pro Brock Lesnar. Estão falando em agosto, outubro, eu não lembro a data, mas mais pro meio do final do ano. Jones vence o Marreta, faz uma luta com o Miocic, vence o Miocic e depois você acha que o Daniel Cormier tem coragem de se aposentar com o John Jones nos pesados? Eu acho que ele vai querer enfrentar o Jones nos pesados. O que você acha da minha teoria, Kim? Eu acho bem plausível. Eu já tinha pensado nisso, não nesse formato, mas não com o Miocic inserido nisso. Mas eu concordo com isso. E eu acho que o Cormier, cara, ele sabe que nos pesados, o Cormier nos pesados, pode parecer que não, mas ele é diferente nos meio pesados e nos pesados. Ele ganha mais força, a pancada dele é mais forte, ele tá no habitat natural dele, da onde ele veio. E eu não consigo imaginar o Cormier botando o galho dentro para Jones. Cormier já provou que não bota o galho dentro pra ninguém. Eu só não gostei dessa história de Brock Lesnar, isso aí... enche o saco, né, meu? Fanfarrice. Enche o saco. O cara na marmelada, e vem luta de verdade, esse negócio de marmelada... Só eles mantêm a luta independente do doping do cara, entendeu? O cara é gigantesco, só veio pra atrapalhar. Como ele vai fazer uma luta só... Ele vai vir igual ele veio com o Mark Hunt, vai vir com 300 vezes mais testosterona no corpo e dane-se. Aí paga uma multa forte. Vai fazer um bocado de dinheiro. Até transfere a luta de lugar, né? Até transfere a luta de lugar, se for o caso. Eu tenho muita resistência com esse negócio de unir marmelada com luta. Eu não gosto disso, mas eu acho que vai sair. Eu acho que poderia sair sim a luta do Jones com o Cormier. E no pesado o Cormier tem mais chance. Não que ele seja favorito, mas eu acho que a chance dele aumenta bem contra o Jones. A imaginação do Davi aí tá demais, entendeu? Colocar o Jones enfrentando o Miocic já assim, ele vencendo. Peraí, meu irmão, nós estamos falando de Miocic, pô, peraí. Eu acho que vence também. Eu, sinceramente, o Miocic ele tem pegada, mas o tamanho... Ele não é brutalhado igual um Ngannou da vida, que é um sujeito que... Então, só que ele é inteligente e venceu o Ngannou de forma brilhante. Sim. Mas ninguém é mais inteligente do que o Jones, até hoje. Mas o Jones não tem punch, Kim. Aí que você tá... nós estamos falando de categoria peso pesado, amigo, onde os caras assentem no jab. Mas eu acho que ele não vai dar brecha pro Miocic imprimir jogo nenhum. Eu acho que ele não vai dar brecha. Eu acho que ele vai controlar a luta toda. Pode ser uma luta muito feia de se ver, mas eu acho que ele vai controlar a luta. Vocês lembram a luta contra o Sampro? Que ele ganhou ridiculamente, mas foi uma luta horrorosa de se ver. E aí o Sampro é grande também, hein? O que eu tô falando. Todas as vezes que ele enfrenta um cara grande, ele tem dificuldade. A única coisa assim que eu acho interessante essa teoria do Davi, né? Concordo com o Kim que o território dos pesados é do DC. Eu acho que se tem uma chance do DC ganhar do Jones nos pesos pesados. A única coisa é que, para mim, o John Jones ele é a mesma história do Aldo nos pesos leves. Eu acho que isso nunca vai acontecer. Eu não vejo o John Jones subindo para os pesos pesados, cara. Não sei. Ele nunca deu uma declaração que talvez subisse, nunca deu. Assim, a última vez ele até comentou, ele falou no Twitter aí do desafio com o Miocic, mas eu nunca, de fato, assim, acho que ele vai subir. Eu acho que ele se sente muito confortável
batendo nesses meia-boca aí do meio pesado, e pra ele vai ser isso aí, cara. Não imagino ele subindo, de verdade. Primeiro ele tem que parar de fazer besteira, né? Antes até em lutar. Porque, a cada 3 meses ele atropela a grávida, cai por uso de entorpecente, aí depois cai com níveis altos. O Jones hoje, ele tá igual o Conor. Primeiro ele tem que pensar em andar normal na vida, pra depois lutar. Boa, rapaziada. A gente traçou um panorama bacana aqui. Eu separei aqui os nomes que a gente considerou como detentores de um title shot em 2019 ainda. Foram eles a Jéssica, né? Porque ela já tem agora, categoria palha. Formiga, nos moscas, masculino. Amanda, que já tem também o title shot agora na categoria dos galos, dia 6 de julho. Depois tem o Marlon também, que tem no dia 8 de junho, da categoria dos galos. O Pedro Munhoz também, da mesma categoria, que também tem chances de mais para final do ano ele disputar. Depois disso vem, nessa segunda fase do programa, eu só anotei 2 nomes. José Aldo, com essa possibilidade que a gente levantou, e o Thiago Marreta, que já tem esse title shot. O Léo Passo falou que o Cigano não tem chance, que ele não vai chegar, então eu já nem coloquei Cigano, hein? E, Mestre Ursano, a gente começou ali com uma opinião da rapaziada do Loucos por UFC. Queria também a sua opinião com relação a essa questão da torcida brasileira. Qual que é a sua visão com relação a isso aí? A gente já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pode ser que no final de 2019 o Brasil esteja feliz, economia resolvida e 7 cinturões. É como eu falo, né, rapaz? É como eu falo. A gente tá traçando um programa aqui, a gente tá conseguindo conduzir no equilíbrio, aí daqui a pouco vem e os caras vêm com pachequismo. Primeira coisa, rapaz, MMA nunca foi, não é e não se tornará uma disputa entre nações. Então o torcedor brasileiro tem que entender isso, ele tem que entender que é uma disputa individual de um lutador ali defendendo o seu. Não existe cartel do Brasil, não existe essa coisa que agora começaram a criar isso. E não vamos tolerar a futebolização do MMA. Entendeu? Gritos como vai morrer, essas coisas precisam ser banidas já desse esporte que tem crescido a cada dia, mas o brasileiro ele sempre dá um jeito de onde chegar e enfeiar a coisa. Então nós temos que parar com isso e aprender a torcer de forma consciente. É um lutador individual, não é uma nação que tá ali. E tenho dito. O Kim, tá certo, Orsano, eu apoio a seu modo de pensar. Kim, queria agradecer você a participação. Quando quiser voltar a participar de novo, é só dar um toque, a casa aberta aqui pra você. Muito obrigado, meu amigo, pela participação e sucesso lá pro MMA Inside. Obrigado, Davi, obrigado. Foi muito bom participar. Esse é um dos podcasts mais maneiros que eu já vi. Boa. Foi um prazer muito grande estar aqui com você, com o Léo, o mestre aqui, conversando. E sempre que chamar, cara, tamo aí, porque eu sou fã do trabalho de vocês. E o Orsano que continue assim, ditando regras. Boa. Mestre, muito obrigado por mais uma participação, meu amigo. Boa noite. Valeu, Davi, valeu, Léo e meu amigo Kim. Estou feliz de estar dividindo a tribuna com todos vocês aí. Um abraço mesmo e vamos pro próximo. Maravilha. Léo Paz, muito obrigado, meu amigo, por mais um. Finalizando mais uma noite aí. Valeu, Davi. Valeu, Orsano. Muito obrigado aí pro Kim, que veio aí abrilhantar com seus comentários, né? Que é um cara que faz um trabalho excepcional lá no MMA Inside, né? E queria deixar um abraço para os nossos ouvintes aí, um bom dia, boa tarde, boa noite aí, e bora para a próxima batalha. Eventos do final de semana. Fala, rapaziada, vamos aí para mais um giro de MMA fora do UFC. Esse final de semana aí vou apresentar 2 eventos que vão acontecer, eventos bem legais, começando aí na sexta-feira, One FC Roots of Honor, evento bem legal aí pro One, que tá vindo aí depois daquele super evento
onde eles se apresentaram pela primeira vez no Japão, colocaram lá várias estrelas, 4 disputas de cinturão. Eles estão voltando aí agora, essa sexta-feira, 2 disputas de cinturão, peso pena, peso mosca. O vencedor do peso mosca vai enfrentar quem sair ganhador lá no GP, que começou aí nesse super evento de 2 semanas atrás. No cinturão peso pena, 2 ex-campeões se enfrentando, um deles o Martin Nguyen, que acabou inclusive conquistando 2 cinturões dentro do ano UFC. Além deles tem aí o Leandro Issa, tem também o Luiz Sapo, vai ser um evento bem legal. E para fechar aí o final de semana, quem é de São Paulo tem que colar lá no Clube Corinthians às 18 horas para prestigiar o Batalha MMA, evento aí que tem se destacado, circuito nacional de MMA, certo? Um evento bem bacana aí, então quem for da cidade de São Paulo, estiver aí de bobeira, no sabadão, vai lá e dá um prestígio aí para os nossos atletas locais, para os eventos que estão se desenvolvendo aqui dentro do Brasil, tá certo? Então, rapaziada, eu vou nessa, deixo aí com vocês as minhas indicações e vamos aí prestigiar sempre o MMA e também o MMA fora do UFC. Abração, rapaziada, e até a próxima!